Ninguém vai receber, nem escutar as vossas palavras, caindo daquela casa, sacudiu, sobre os vossos pés. Em verdade, vos digo que no dia de juízo, haverá menos de Deus para sair de Sodoma e Gomorra para aquela cidade. Eis que vos envio como ovelha, no meio de lobo. Portanto, juro prudente como serpente, mas simples como a pomba. Porque lá porém dos homens, porque eles vos entregarão se nega, e vos açoitarão nas suas sinagogas. Entendeis? Que eu conduzido a presente do governador fez, por causa de mim, servir, que tomando eles o gentil. Mas quando vos entregar, não vos dificuldade, porque haveis de falar, porque na mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, que não sois vós que falará, mas o Espírito do vosso Pai falará em vós. Louvado seja Deus. Então vejamos o vídeo. Jesus lhe disse: ide os ovelhas perdidas da casa de Israel. E nós estamos aqui nessa tarde para trazer para você a palavra de fé, a palavra de ânimo, a palavra de esperança, a palavra que liberta, que transforma. Então nessa tarde, meu querido ouvinte, você que está ao preço da nossa voz, aceite Jesus como único Salvador. Arrepende dos seus pecados contra o tempo, abandone esse mundo de perdição, esse mundo de miséria, esse mundo de falsidade, porque nessa tarde Jesus ele quer te libertar, ele quer te transformar, ele quer fazer algo novo. Porque queremos chorar com a querida família, desde que diz a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor Deus de Israel, versículo 6, aí diante dos ovelhas perdidas da casa de Israel, e de pregar dizendo, é chegado o reino do céu. Então Jesus mandou nos pregar o evangelho, as ovelhas perdidas da casa de Israel, e nós estamos aqui para anunciar para você que Jesus ele está voltando, e você precisa ter encontro com Jesus, aceitando Jesus como único Salvador, arrependendo seus pecados contra ele, abandonando esse mundo de perdição, esse mundo de miséria, esse mundo de falsificação, transformação. Então, se nessa tarde, você entregar sua vida para Jesus, com certeza, o Espírito Santo, ele para com certeza, o Espírito de Deus, vai fazer um mover sobre a sua vida, vai te libertar, vai te transformar, vai fazer algo novo acontecer sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre toda a sua querida família ouvinte, porque a Bíblia diz que Jesus veio salvar, ele veio libertar e veio resgatar o homem dos seus pecados, e veio trazer a salvação eterna através da pessoa dele e da palavra dele, e veio trazer a salvação para a humanidade. Então a palavra de Deus eu vou falando claramente, e diante dos ovelhas perdidas da casa de Israel, e de pegar e dizer, é chegado o reino do céu. Curar os enfermos, por tais demônios, por tais leprosos. Então sabemos ouvir a palavra de Deus, ela é bem clara. A dizer que os ovelhas perdidas da casa de Israel. E nós estamos aqui nessa tarde trazendo a você uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de vida, que é a palavra de Deus. Então nessa tarde você está ouvindo a palavra de Deus, não rejeite a palavra de Deus no seu coração, abre seu coração para Jesus, arrepende do seu pecado, e aceitar Jesus como o Salvador, que o Senhor a verdade vos libertará, a verdade que liberta o homem, a palavra de Deus, de Jesus Cristo, é o querido Espírito Santo. Jesus garante a sua libertação, garante o milagre sobre a sua vida, ouvinte. Nessa tarde você está ouvindo a palavra de Deus, abre seu coração para Jesus, deixa Jesus entrar no seu coração, na sua vida nessa tarde, aceite Jesus como o Salvador, arrepende o seu pecado contra o tempo, abandone esse mundo de perdição, esse mundo de miséria, esse mundo de falsidade, que Jesus garante o milagre, garante a libertação, garante a transformação sobre a sua vida nessa tarde. É somente o Espírito Santo, nem mandar a comunhão barrado, somente o Espírito Santo pode mudar a sua vida nessa tarde, somente o Senhor Jesus você pode fazer algo novo, acontecer na sua vida, sei lá, toda a sua querida família, meu querido ouvinte, abre o teu coração para Jesus nessa tarde, arrepende contra o tempo, aceite Jesus como o único Salvador. O Rei Jesus, o povo seu, muito e sim, Jesus virá, alegre verá seu povo, velando o dom, o Deus sempre está, a fim de vê-lo voltar. O gozo sem comparação no dia do Senhor Jesus,
Então uma grande multidão subiremos ao encontro do Senhor. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre verá seu povo, velando todos deve sempre estar, a fim de ver voltar. Amado ouvinte da palavra de Deus, nós sabemos que um dia Cristo voltará. Muitas vezes, se nós formos dizer isto para muitos, eles não vão acreditar, porque Cristo morreu numa cruz e agora estão dizendo que Jesus voltará. Meu Deus, isso é muito importante, mas só para conseguir essa verdade, somente pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque, na verdade, o homem, nós todo dia estamos comunicando, vendo o homem, vê os acontecimentos, vê uma pessoa contra outra, outro muitos amigos, mas Deus, nós não conseguimos ver, só sentimos Ele pela fé, conhecendo o Deus pelas obras, não pelo feitio que temos como nós vemos o homem. O homem nós vemos, sabemos como vive, porque vivemos juntamente com Ele, seremos homem também, então sabemos como vive o homem. Mas como vive Deus? Quem é Deus? Aonde está Deus? O salmista um dia explicou, disse: aonde está o meu Deus? Aonde está Deus? Ele, na verdade, com ansiedade na sua alma, porque o homem tem um sentimento terreno e tem um sentimento da alma. A alma é que toma as decisões para que o espírito possa combinar com a fé e clamar a Deus para descobrir a Deus, porque Deus é espírito e é verdade. Como podemos ver Deus, sendo que nós não vemos Ele materialmente? Mas só pela fé, a qual nós vemos as obras de Deus, a obra que Deus faz, nós assim entendemos. Eu sei as suas obras, Deus sabe todas as nossas obras. E a Bíblia diz que os olhos do Senhor serão como chama de fogo. E a Bíblia diz que nós devemos guardar com fé, na certeza que um dia realmente veremos face a face. Porque, na verdade, a Bíblia informa que Ele realmente viveu sobre essa terra, na carne, e padeceu, morreu, ressuscitou, voltou para o Pai novamente. Mas Ele prometeu de buscar um povo escolhido especial e zeloso de boas obras. Isso tem trazido uma confusão muito grande para a mente da pessoa, que realmente vive somente acreditando que a vida termina aqui e acaba aqui, e ninguém tem mais o que fazer porque a vida se acaba. Mas a Bíblia disse bem claro, dizendo: eis que vemos sem demora, guarde bem o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus prometeu de realmente coroar aquele que teme o seu nome. Quando ele vivia com os discípulos, ensinava a respeito do reino de Deus e a sua justiça, para buscar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão acrescentadas. E naquele dia, quando ele voltasse da glória novamente, que ele saiu da glória, veio e se fez carne, habitou entre nós, habitou entre os homens,
Aquilo que nós tínhamos que pagar na cruz pelos nossos pecados, ele pagou por nós, morrendo como inocente, para pagar nossos pecados, a nossa transgressão. E agora, somente conhecendo a Ele como o único suficiente Salvador para perdoar os nossos pecados. Por causa disso que a Bíblia diz que nós temos que arrepender dos nossos pecados. Arrepender é aquilo que nós não bem, muitas vezes queremos fazer de errado e não façamos porque Ele habita em nós e disse para nós que está errado e nós não podemos continuar no erro. Assim, a certeza temos que Ele realmente tem nos dirigido a nossa vida. O homem, se andar só, ele é um homem inútil, porque, na verdade, quando ele voltar para dar conta diante de Deus, o fogo de vida que ele recebeu de Deus, como irá apresentar diante de Deus? E a Bíblia diz que os dias estão próximos, os dias estão chegando, os momentos estão acabando, mesmo que realmente não cumprem durante o tempo que vivemos na terra, muitos passam, muitos vão para o cemitério, mas nós sabemos que isso vai se cumprir um dia, que ele voltará, e a Bíblia diz que ressuscitarão, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que seremos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. E esse dia está próximo. Disse: eis que venho sem demora, guarde bem o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. O que vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade de meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o seu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito disse às igrejas. Disse a palavra de Deus bem claro. O que é que você tem preparado para encontrar com o Senhor teu Deus? Quando Jesus, já ressuscitado, quando ele morreu, foi sepultado e agora ressuscitou. Muitos não creem desta maneira, mas está escrito quando ele estava realmente já ressuscitado no meio dos discípulos, ele disse para os discípulos, dizendo assim: estando ele, determinou-lhe que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que de mim ouviste. Isto ele estava falando com o Pai, com os discípulos, a respeito do Pai, que o Pai tinha falado para ele tinha ensinado os discípulos a qual a promessa que o Pai tinha prometido. E disse para eles, disse para os discípulos, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desse dia. E aquele, pois, que havia reunido, perguntaram-lhes, dizendo: Senhor, restaurará tu nesse tempo este reino de Israel? Disse: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Muitos podem dizer que desde quando estava criança ainda ouvia falar sobre esta palavra, que Jesus virá buscar um povo, Jesus vai voltar. E muitos podem dizer que realmente está tardando, mas a Bíblia diz bem claro que os discípulos perguntaram para Jesus quando seria aquele tempo que ele ia restaurar o povo novamente. Ele disse: realmente isso não importa, aquilo tempo de que Deus determinou que ele voltasse.
Ainda quando ele estava falando, ele não tinha subido ao céu, já tinha ressuscitado, estava no meio dos discípulos e estava passando os seus mandamentos, dizendo para os discípulos que ficassem em Jerusalém até que do alto seja revestido do poder de Deus. E disse-lhe: não vos pertence saber a estação que o Pai determinou, estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebeis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeei minha testemunha, tanto em Jerusalém como na Judeia, Samaria e até os confins da terra. E ele diz, e quando disse isto, vendo eles, foi elevados às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-se dos seus olhos. Jesus subia para o céu, quando naquele momento, e estava dizendo assim, e estando eles fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram dois varões vestidos de branco, e os quais lhe diziam: varões galileus, porque está olhando para o céu, esse Jesus que entre vós foi recebido no céu, há de vir um dia, como vieste ir. Na verdade, amado ouvinte da palavra de Deus, realmente isso somente se cumpre aquele que tem fé. Quando Jesus ainda, quando ele ressuscitou, ele ficou cerca de 40 dias com os discípulos, ensinando, passando os mandamentos, aquilo que realmente ele tinha recebido de Deus, para deixar para nós, hoje, aqui, nessa terra, para anunciar você, a todos nós, porque tem um lugar preparado para mim e para você. E a Bíblia diz bem claro, no Apocalipse disse, aquele que vencer, eu farei vestir de vestes brancas. Louvado seja o santo nome do Senhor. O que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o seu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito disse às igrejas. Bendito seja o teu santo nome. Quando fala aqui que o Espírito disse às igrejas, para nós, realmente nós logo pensamos no tempo, mas quando nós lemos a palavra de Deus, possamos entender que a igreja é cada um de nós, porque a igreja não salva ninguém, religião não salva ninguém, dominação nenhuma salva ninguém. O Salvador é o Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador, que Ele deu para nós ser salvo por Ele, ser comprados, remido pelo seu sangue. E nós sabemos que só nele possamos esperar a sua vinda. A mão do Senhor não está encolhida, para e nem seus ouvidos agravados para ouvir a sua oração. Eu sei que na verdade você não tem nem dá preço por esta palavra, mas sabeis que um dia ela cumprirá. Um dia ela cumprirá. E um dia você vai ver que esta é verdade. E a Bíblia disse que na verdade, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Daniel escreveu dizendo: eu dirigia o meu rosto ao Senhor Deus para a buscar
com oração, e rogando, e jejuando, e pondo na humilhação até a cinza, para que ele pudesse ouvir. Mas o anjo do Senhor falou para ele, dizendo: Daniel, desde o primeiro dia que você começou a orar, nós já ouvimos a sua oração. A sua oração não é vão. A sua oração não é vão. E ele realmente orava a Deus, pedindo ao Senhor graça, poder, sabedoria para poder viver, livrando do mal e do perigo. Era nos desgarrados e mais indigno entre os homens de dores. Ele era ele desprezado, o mais indigno entre os homem de dor, experimentado no trabalho, e como que ninguém, os homens escondiam os seus rostos, era desprezado e não fazia deles causa algum. Quando Jesus pregava, muitos não faziam dele causa algum, a qual hoje, realmente, nós dessa responsabilidade de pegar a palavra de Deus, se naquele dia, realmente, eles não importavam com a pregação de Jesus, hoje, então, muitos desprezam, mas disse realmente que ele era desprezado e mais indigno entre os homem de dores, experimentado do trabalho, é como a quem o homem escondia o seu rosto, nem queria vê-lo, era desprezado e não fazia dele causa algum. Quantos muitos hoje não faz, importa com a palavra de Deus, mas a palavra de Deus, ela realmente é que transforma. Mas disse a palavra, verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si, e nos sepultamos com o aflito e ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pela nossa transgressão e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz está sobre ele, e sobre as suas pisaduras somos sarados. Bendito seja o nome do Senhor. Sabemos, amado ouvinte da palavra de Deus, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz está sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Bendito seja o nome daquele que te fez nascer no ventre da mãe. Bendito seja aquele que realmente inclina teu ouvido a ouvir a palavra de Deus. Jesus é aquele que transforma, é aquele que te liberta, aquele que pode fazer de ti homem de Deus, homem que clama. A Bíblia diz: clama a mim, eu respondo-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Nós sabemos que ele realmente está aqui, neste lugar, porque onde estiver reunido 2 ou 3, ali eu estarei no meio. Assim disse Jesus. A palavra de Deus bem claro disse que ele realmente nasceu de uma virgem, e a virgem concebeu e deu à luz um filho, e chamou-se o nome Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. Deus que realmente
está conosco todos os dias, que se não fosse a mão de Deus, nós todos já estava consumido. Mas Deus tem dado nos prazos de arrepender das nossas iniquidades, dos nossos pecados, para que nós possa trazer a paz. Porque, na verdade, Ele tem dado para nós a vida, e vida com abundância. E é necessário que nós conhecemos a Ele como o único, suficiente Salvador. E que Deus possa te conceder a oportunidade para ouvir esta palavra, não somente hoje, mas sempre na sua vida. Enquanto você realmente não morre, não passa para o cemitério antes de arrepender dos seus pecados, porque o homem realmente ele morre, mas na verdade ele precisa voltar o teu espírito para Deus. E assim que Deus te abençoe nessa tarde, nesse dia. Nós